bem-vindo ao programa Saúde Você. É uma alegria poder entrar na tua casa e te ajudar a cuidar melhor da sua família, a te ajudar a cuidar melhor de você mesma. E por isso nós estamos aqui hoje juntos para falarmos de saúde, para falar de muita coisa boa. Olha, gente, vamos começar com um dado bem interessante. O INSS estima que as aposentadorias por invalidez, por algum tipo de condição de saúde, representam 14,5% do total de aposentadorias do regime geral de previdência social. Mas e aí? Quem tem direito e como funciona? A gente conversou com uma advogada especialista que vai tirar algumas dúvidas e nos esclarecer. Veja aí. Segundo dados do INSS, cerca de 15% do total de aposentadorias aqui no Brasil estão relacionadas à invalidez. Isso, transformado em números, quer dizer aí 2,8 milhões de beneficiários. Realmente o número é muito alto e para entender esse mundo, em como dar entrada nesse processo de aposentadoria, que por vezes a gente escuta que é tão demorado e tão difícil, a gente convidou a advogada previdencialista Luana Pires para conversar com a gente. Muito obrigada pela tua participação. Ainda é um processo difícil, complicado, né, para se acessar esse benefício. E por que então esse rigor por parte do INSS? Pois bem, de fato, esse número tem crescido a cada dia. A gente tem verificado que o número cresceu um pouquinho nos últimos anos. Apesar da rigorosa fiscalização por parte do INSS, o número tem crescido em razão da quantidade de doenças ocupacionais que, de fato, têm aparecido no mercado de trabalho hoje. Além do que, os números vêm desde antigamente, porque muitas outras pessoas antigamente conseguiam esse tipo de benefício. Apesar de haver regularmente a fiscalização por parte do ente previdenciário. E aí, antes de acessar a aposentadoria, muitos trabalhadores conseguem um benefício, né, o BPC. Por que não se dá logo esse direito, né, à aposentadoria e passa antes por esse processo que deve ser revisado com uma certa frequência? Na verdade, o benefício de auxílio-doença, que é o que normalmente se consegue anteriormente a uma aposentadoria por invalidez. O que acontece? Por vezes, a pessoa está ali trabalhando normalmente e sofre algum tipo de acidente no trabalho. É encaminhado para o INSS para que passe aquele período de recuperação. E aí, depois de passado esse período, se visualiza que aquela pessoa não recuperou a capacidade laboral. Então, é de novo renovado o pedido do auxílio-doença e assim sucessivamente. Quando é que esse benefício é transformado numa aposentadoria por incapacidade permanente? Quando se vislumbra que, de fato, aquela doença ocupacional não tem mais volta, ele não tem condições de recuperar aquela capacidade laborativa dele. Então, esse benefício é, de fato, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Mas aí pode acontecer dessa pessoa recuperar a capacidade laboral e poder voltar a trabalhar. Por isso que não é de logo concedida uma aposentadoria por incapacidade. E essa invalidez está relacionada tanto a questões físicas como também psicológicas, né, que a gente tem visto que tem aumentado o número de afastamentos por problemas psicológicos, né, um deles inclusive o burnout. Exatamente, assim, a gente viu principalmente depois da pandemia, aí o que explica também o aumento do número, considerando que os dados do IBGE são atualizados a cada ano, a gente viu que depois da pandemia o número de doenças psicológicas aumentaram bastante. Então, assim, esse tipo de aposentadoria por incapacidade, ela pode ocorrer tanto por questões físicas ou psicológicas, de fato, se realmente comprovadas através de laudos médicos e depois de passado pela perícia no próprio ente previdenciário, que aquele tipo de doença leva à incapacidade permanente. A gente queria uns exemplos, né, de que tipo de doenças realmente gera essa incapacidade no trabalhador que dá acesso, então, à aposentadoria. Vamos lá, a gente tem, assim, um rol de doenças é imenso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as doenças psicológicas. A gente tem a depressão, o próprio burnout, que quando comprovado que trazem prejuízos para o trabalho daquela pessoa, pode sim se transformar em uma aposentadoria por incapacidade. E as questões físicas a gente varia de acordo com o tipo de trabalho da pessoa. A gente tem o pessoal da construção civil que apresenta problema de coluna, problema em algum membro superior ou inferior, enfim. As doenças são diversas e aí o que vai dizer que se de fato existe a possibilidade da incapacidade ser permanente é o próprio médico.
Então, são muitos critérios, né, para se acessar o benefício. Quais são eles? Que tipo de documentação, além do laudo médico, obviamente, é necessário esse trabalhador ter para poder dar entrada nesse processo de aposentadoria? Inicialmente é bom sempre a gente dizer que o benefício de incapacidade, seja uma aposentadoria ou um auxílio-doença, ele existe porque aquela pessoa contribui para a Previdência Social, diferentemente do BPC, que é uma garantia para um benefício assistencial para aqueles que não contribuem. O auxílio-doença ou a aposentadoria por incapacidade é destinado àquelas pessoas que contribuem para a Previdência. Então, é importante que se contribuam, seja por meio de uma carteira assinada, seja por meio de um contribuinte individual, que é aquele autônomo, certo? Então, é importante essa filiação com a Previdência e depois comprovar que existe a doença. Como é que a gente comprova? Através dos laudos médicos, seja particular, seja através do SUS. É importante juntar tudo isso para que se leve ao ente previdenciário, para que se passe por uma perícia e a partir disso o benefício seja concedido ou não. Sendo concedido, tudo certo. Não sendo concedido, ainda há a possibilidade de judicializar, se de fato comprovado que aquele segurado deveria ter direito ao benefício, é possível levar para o judiciário para tentar se resolver a demanda. E qual é o tempo que se leva para a concessão desse benefício? Hoje, Thaís, a gente vê que o INSS, até pelo número, tem demorado um pouquinho. Via de regra, seria ali o prazo de 60 dias para que tivesse alguma decisão nesse tipo de pedido. O que na prática não tem acontecido. Mas a gente vê hoje que, tentando assim tornar menos burocrático o processo, a gente tem a possibilidade dos pedidos serem feitos através do próprio aplicativo do Meu INSS, através do site do Meu INSS, e a perícia às vezes é até dispensada quando os atestados e laudos médicos são juntados todos certinhos. Então, o que a gente sempre diz aos ouvintes, aos segurados? Procura juntar a documentação toda certinha para tentar diminuir esse caminho e tornar o acesso mais fácil ao benefício. E uma vez aposentado por invalidez, essa pessoa não pode exercer uma outra atividade profissional. Caso isso aconteça, o que pode acontecer com o benefício dele? Exatamente. Uma vez aposentado por invalidez, aquela pessoa diz à população que é uma pessoa inválida. Então, assim, não pode mais trabalhar em qualquer outra atividade. O que pode acontecer caso se comprove que aquela pessoa voltou a trabalhar e possui o benefício por incapacidade permanente? O benefício pode ser cessado e, a depender do tempo que essa pessoa passou trabalhando recebendo o benefício, ele pode ser condenado a devolver os valores recebidos indevidamente ao ente previdenciário. E sempre esse benefício é de um salário mínimo? Não, o mínimo é sempre ali no salário mínimo. A gente não consegue receber o valor abaixo do mínimo. Mas o valor pode ser alterado, pode se receber a mais, a depender do valor da contribuição daquela pessoa. Então, assim, quando se vai calcular uma aposentadoria por incapacidade permanente, é feito um cálculo de uma média de todo o período contributivo daquela pessoa. Então, vai variar de acordo com o valor da contribuição daquela pessoa ao longo dos anos. Tá, então, é muito importante a gente ter essa consciência que a aposentadoria é importante para todos os cidadãos, na hora correta. Né? Seja por idade, na hora correta, é muito importante. E seja por alguma condição de saúde. Nós devemos ter esse cuidado. Às vezes, temos uma condição ou outra que também prejudica a nossa saúde, mas que não seja ser incapacitante. Né? E temos que ficar atentos a isso também. Não sobrecarregar o sistema, às vezes, com alguma outra condição que não esteja dentro daquele escopo real do que é atendido pela Previdência Social. Temos que ter esse cuidado, saber que o benefício é extremamente necessário para aquela pessoa que tem o direito, porque certamente ela não vai conseguir desempenhar, não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir o seu sustento de outras formas. Então é importante que tenhamos essa consciência e passamos essa consciência também à frente. Não tentar o benefício quando não temos verdadeiramente a condição incapacitante. Isso é muito importante, essa consciência e amor ao próximo. Vamos falar agora da Unimed, porque os clientes da Unimed de João Pessoa podem contar com um sistema muito bacana, é o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí.
Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. A gente sempre fala da importância de como preservar e também melhorar a nossa memória. E é importante estar atento quando ela falha, quando ela começa a dar sinais que não está mais tão 100%. Com um helicóptero, a polícia resgatou um homem que se perdeu na mata em Jacareí, no interior de São Paulo. Ele tem problemas de memória e ficou 3 dias sumido. Doenças como demência e Alzheimer não têm cura, mas diagnosticar cedo pode ajudar. Desaprendeu alguma coisa que ele fazia, seja um bolo, seja alguma outra tarefa que ele fazia, dificuldade em lidar com finanças, então pagar as contas, começar a esquecer pagar conta, né? Começar a ter dificuldade em gerenciar medicamentos. Então tudo isso são sinais de que algo pode estar acontecendo com a memória desse indivíduo que mereça uma atenção maior. Aos 77 anos, Aparecida está atenta aos sinais. A costureira trabalha todo dia e faz os exercícios passados nas aulas de pilates. Eu ficar sem ocupar minha mente não dá. A minha filha fica até brava que vem de sábado e de domingo. Mãe, a senhora não para nem de sábado e domingo. E ela não para mesmo. Quando chegamos, a Aparecida estava aguardando as frutas que comprou mais cedo na feira. A alimentação saudável da dona Cida é um dos motivos que faz ela envelhecer bem. Pelo menos 10 medidas podem ajudar a afastar os problemas de memória. Além de cuidar da alimentação, tem que combater o tabagismo, o alcoolismo, depressão, obesidade, diabetes e pressão alta. Também tem que manter uma vida social, estudar, fazer atividade física e estar atento à perda auditiva. Isso pode reduzir em 40% os casos de demência. Nunca é tarde demais para se cuidar. Então, se você já tem 70 anos e acha que já está velho demais para começar a praticar atividade física, parar o álcool ou parar de fumar, né? Ou começar a estudar alguma coisa, isso não é verdade. A idade não define ninguém, né? Nem na hora que você deve parar de fazer algo, nem na hora que você decidir começar a fazer algo. E ainda falando da memória, vamos saber agora como mantê-la saudável e ativa. As dicas no quadro Saúde em Dia. A gente precisa entender que o corpo e a mente funcionam juntos. Então, a gente precisa se alimentar de forma mais saudável. Isso influencia diretamente. A gente precisa realizar atividades físicas regulares, academia, musculação. Várias pesquisas já mostram que é maravilhoso, que a relação entre memória, atenção, cognição, ela é muito estreita. Então, quanto mais a gente se exercita de forma saudável e mantém a alimentação saudável, mais viveremos de forma equilibrada em relação a aspectos mentais também, como a memória. Mas também ciclos sociais saudáveis, família, amigos, permanecer nesses ciclos e fortalecê-los faz toda a diferença na memória também. Conversando, entendendo as histórias, tendo empatia, tudo isso faz com que a memória se potencialize também. E alguns aspectos que já são mais conhecidos, mas que cabe ressaltar, exercícios mentais, obviamente, ajudam muito a memória. Você aprender uma língua nova, você conhecer países novos, pessoas novas, fazer viagens onde nada foi planejado, pode potencializar muito a memória. Pois é, gente, nós vimos aí algumas dicas importantes, a gente tem que lembrar disso. A nossa memória, o nosso cérebro precisa sim de estímulo, então é importante que a gente nutra bem e também estimule, né? Fazendo os exercícios, né? Sempre tentando estimular a criatividade, tentando fazer algum tipo de exercício. Aquela velha dica,
Os joguinhos, palavras cruzadas, aqueles joguinhos que estimulam a memória também são interessantes, são coisas simples que podemos fazer dentro de casa. Mas estimular a criatividade, fazer a mesma coisa de formas diferentes, também são formas interessantes da gente estar tirando a nossa memória da zona de conforto e começar a estimular. E claro, uma alimentação saudável é extremamente importante para a saúde da nossa cabeça, para a saúde do nosso cérebro e da nossa memória. Agora a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais informação para a sua saúde aqui, no Saúde e Você. Até já! Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.